Gemia a terra humilhada a noite do cativeiro. Dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, Cárpia, Catargo, a vida ligada ao grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia, no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem a bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombra, cessara a graça de Eleusis. Não surgiam outros deuses que não fossem os do terror. Mas quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa, passa-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o Evangelho da Vida, sobre as lições de Jesus. Temeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros. Arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor, mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começaram um novo reino, horizontes infinitos. Desceram-se os aflitos perdidos nos escarcéus, os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplavam deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então, a humanidade trabalha, cresce, porfia o clarão do novo dia, para escalar outros sóis. E a mensagem continua, em sublimes esplendores, formando renovadores artistas santos e heróis. Espíritas companheiros da grande luz restauradora, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão. E servindo alegremente, na luta, na dor, na prova, busquemos a boa nova, o livro da redenção. Castro Alves, em Poetas Redivivos. O NEP, Lições e Conexões, começa agora. Boa noite a todos. Lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17, Jesus nos diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. A afirmação de Jesus está no Sermão da Montanha, um discurso que redefine a relação entre a tradição judaica e a novidade cristã. Supostamente prenunciado, mas evidentemente estabelecida em um contexto de ocupação romana, a frase de Jesus representa uma resposta às críticas de grupos como os dos fariseus e escribas, que acusavam Jesus de subverter a Torá. Tanto que a expressão lei e profetas refere-se ao cânone judaico da época, abrangendo a Torá, o Pentateuco e os escritos proféticos, pilares da identidade religiosa daquela cultura, daquele povo. Além disso, há quem diga que essa frase de Jesus inaugura a teologia neotestamentária, ou seja, a teologia do Novo Testamento, representando fielmente, totalmente a proposta da Boa Nova, que seria, de forma muito resumida, uma crítica questionadora a toda hipocrisia vigente naquela teocracia, naquela democracia teocrática judaica. Também era uma proposta definitiva da universalidade do monoteísmo judaico. Deus era realmente para todos. O El Shaddai, o Adonai, passava para o doce Abba, trazido por Jesus, nosso Pai. E, óbvio, a integralidade da moral de todos os ensinos judaicos.
Era isso que pretendia essa nova proposta trazida por Jesus. Há textos que transcendem o papel e a tinta para se tornarem almas vivas do nosso tempo. E o Novo Testamento é um desses milagres literários. Não apenas um conjunto de escritos antigos, mas um convite visceral à nossa transformação. Cada palavra respira esperança, cada página pulsa como urgência de um Deus que desceu do céu para escrever sua história nas cicatrizes daquela humanidade tão oprimida pelo Império Romano. Imagine segurar nas mãos um livro que já consolou mártires nas catacumbas, inspirou revoluções éticas e reescreveu os destinos em leitos de morte. Esse é o poder desses 27 livros que compõem o Novo Testamento. Eles não relatam apenas eventos, mas incendeiam os nossos corações, reencarnações a fio. Os evangelhos não são uma biografia comum, eles são um retrato de um Deus que chorou, como João diz lá em João 11:35, na ressurreição de Lázaro, que sentiu fome, como em Mateus 4:2, que soou sangue de angústia, como está lá em Lucas 22. Mateus, Marcos, Lucas e João não nos representam como mitos, não nos apresentam Jesus como mito, mas com lágrimas reais escorrendo no Getsemane, como mãos calejadas curando leprosos, uma voz que acalmou uma tempestade e desafiou todo um império e toda uma época. Em Jesus, o eterno intercessionou o temporal. E essa verdade de que o sagrado habitou entre os escombros do mundo junto conosco continua a demolir tantas muralhas de desespero, séculos a fio, e ainda hoje destrói toda e qualquer muralha que se oponha ao amor infindo do nosso Pai. Eu que falar das cartas de Paulo que ecoam como gritos passionais de um homem que trocou a fama pelas correntes. Não sou eu que habito, mas Cristo habita em mim. Os Romanos, ele desvenda para os romanos, e na epístola de Romanos, ele desvenda o cerne da graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está lá em Romanos 5. Filipenses, escrita em uma cela de cadeia fria, úmida, transborda a alegria paradoxal. Prova de que a fé não é um refúgio para os ingênuos, mas sim uma força ancestral para que os sagram e ainda assim, mesmo sangrando, dançam. E Hebreus, com sua prosa majestosa, entrelaça o Antigo e o Novo Testamento como um ourives fundindo ouro puro. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13:8. Quantos náufragos encontraram porto seguro nas palavras de Mateus 11? Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quantos prisioneiros da culpa ouviram o eco libertador de nem eu te condeno, vai, não peques mais, como Jesus fala para a mulher adúltera em João 8. O Novo Testamento é um espelho que devolve ao homem sua dignidade perdida pela opressão do pecado. Nele, pescadores ilustrados se tornam colunas da fé. Cobradores de impostos viram discípulos e mulheres marginalizadas são as primeiras testemunhas da ressurreição. O Apocalipse, então, muitas vezes mal compreendido, é a síntese e a antítese total do medo, de como vencer o medo. A síntese de como vencer o medo e a antítese desse medo. Entre bestas e tramas cósmicas, ressoa o refrão triunfante: eis que faço novas todas as coisas. Está lá em Apocalipse 21. Em um mundo esfacelado por guerras e desigualdades, essa promessa não é um escapismo. A promessa de Apocalipse se torna um grito de guerra dos que creem na justiça eterna e no triunfo final do bem. O Novo Testamento desmantelou todas as fronteiras da ignorância e todos os muros criados pelo egoísmo dessa ignorância. Os papiros copiados às escondidas no século II, aos apps dos novos celulares do século XXI, a mensagem do Novo Testamento cruza desertos e oceanos, e sempre cruzou, influencia Dante e Dostoiévski, inspirou hospitais, universidades, desafiou tiranos, consolou crianças e orfanatos. Até hoje, nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, da onde eu vim,
ou nas tribos de Papua Guiné, suas histórias são contadas ao redor de fogueiras, como na antiguidade, prova de que o amor, quando genuíno, nunca envelhece. O Novo Testamento é um convite a todo aquele que está desconsolado e descrente do amor de Deus. No Velho Testamento, vem Moisés chamando todos para Deus. No Novo Testamento, vem Jesus trazendo Deus para todos. E hoje, nós estamos aqui com ela. Boa noite, doutora. Boa noite para a nossa audiência, por gentileza. Seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Boa noite, João Marcos. Boa noite a todos que estão assistindo aí Lições e Conexões. Que honra, que maravilha, e que belíssimo texto esse seu, belíssima fala. Que honra estar aqui nesta noite para falarmos a respeito do Novo Testamento. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Estou muito honrada de estar aqui. A gratidão recíproca, doutora Marisleida. Para quem ainda não sabe, a doutora Marisleida é a companheira do nosso querido Emídio, que já esteve com a gente aqui também. E ela também foi uma das artífices desse belíssimo livro Tratado dos Evangelhos, inclusive a pós-apresentação que é intitulado O Caminho do Tratado dos Evangelhos, onde a senhora explica como que surgiu esse belíssimo livro. É lindíssima, recomendo a todos. Eu estou lendo, estou adorando. E parabéns, doutora, por esse trabalho, por esse serviço ao Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje, a doutora Marisley traz para a gente sobre o Novo Testamento, né? A nova aliança. E aí, doutora, o que a senhora tem para falar para a gente sobre o Novo Testamento? Fica à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, gratidão pela sua presença. Muito obrigada. Aproveitando que você mostrou aí o Tratado dos Evangelhos, que maravilha, né? Que gigantesca obra, quase 20 anos, Emídio se debruçou nesse estudo, nessa análise, nesse aprofundamento. Muito bom, recomendo. Mas, olha, é um livro para ser lido assim, aos poucos, de preferência no culto do Evangelho no lar. Cada semana, um pouquinho, é o que eu recomendo. Perfeito. Vou acatar a sua recomendação. Te agradeço. Ótimo. João Marcos, sim. Veja bem, quando nós falamos a respeito do Novo Testamento, e aí eu quero deixar a quem estiver assistindo e aos ouvintes a liberdade de colocar os comentários aí que julgarem necessários. Falar a respeito do Novo Testamento é falar a respeito da nova aliança. É também olhar para aquela literatura que nós consideramos como Bíblia, como um livro que diria que o mundo todo conhece, né, com muita ousadia, conhece, uns seguem, outros não seguem, mas o mundo todo conhece. Falar a respeito do Novo Testamento é trazer para o presente informações do passado que se encaixam direitinho com tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesse momento. Mas a questão é, de que maneira esse Novo Testamento, essa mensagem do Cristo, né, e passando pelas demais etapas, de que maneira nós podemos utilizar lentes para compreendê-lo? E como ler essa literatura, né, esses textos de rotinas que aconteceram há mais de 2000 anos, como eu posso trazer isso para a minha prática no dia a dia? Como eu posso me tornar melhor com esse protocolo? E aí eu tenho uma proposta. Vamos entender primeiro como é que ele foi construído, porque se nós entendemos o que, por quê, para quê e como, nós vamos entender como é que nós podemos associar essas palavras e fazer de nós pessoas melhores. Sim. Então, venham comigo. Vou contar uma história. Não sei se você sabe, João Marcos, quando eu conheci Emídio, né, comecei a namorar, eu era evangélica da Assembleia de Deus, sabia disso? Não sabia. Olha, que legal, isso é muito legal. Eu era presidente de mocidade. Então, nós tínhamos o hábito de, no decorrer do ano, ler a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Olha que legal. Então, quando nós chegávamos ali no início do Novo Testamento, nós sentíamos a diferença. E aí costumávamos frear quando entrávamos em Apocalipse. Então, era assim, ó.
Era uma subida numa montanha e nós voávamos, depois parávamos ali, né? Mas continuávamos além. Então, o Novo Testamento traz esse vigor, essa fé, essa força. Porque o que ele tem de diferente? A graça. Ele tem o Cristo. Ele tem o amor maior. Então, é Cristo que vem trazer essa mudança radical e fazer com que não somente a sua mensagem, mas o seu exemplo de vida, porque uma coisa é o que Jesus falava, outra coisa é como ele agia. O seu exemplo de vida é muito inteligente, é muito doce, é muito incrível. Então, eu quero convidá-los a fazer comigo essa trajetória para nós entendermos como é que tudo isso se deu. Vamos lá. Eu vou colocar esses slides aqui para ficar de forma didática. Então, qual é o cenário que nós temos? Nós temos um cenário, temos várias Bíblias, os irmãos sabem, né? Mas, basicamente, os estudos feitos a partir da Bíblia de Jerusalém nos ajudam a ter uma compreensão um pouco mais clara. Vou explicar por quê. Vamos lá. Eu espero que os irmãos que estejam assistindo já tenham lido aí pelo menos o Novo Testamento todo. Bom, estamos aí basicamente no ano 50 depois de Cristo. Ou seja, 20 anos depois que Jesus foi crucificado. Esses documentos estavam soltos. Os judeus tinham tinham o Pentateuco, né, que eles utilizavam, mas depois de Jesus, muitos documentos começaram a ser escritos aleatoriamente, mesmo porque até a vida dele já estava sendo escrita, né? Os irmãos lembram daquela passagem da mulher que vai lá, que lava os pés com as lágrimas, seca com os cabelos, tem também aquela que passa perfume, ok? Então, o que acontece? Ele fala, anote isso aí, para que todos se lembrem. Então, ele já sabia que tudo isso estava sendo registrado. Então, onde nós estamos aqui? Nós estamos nesse período onde Jesus já havia sido crucificado, os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos, e qual é a figura que nós temos aí? Paulo. Mas o que acontecia? Paulo passou por todo aquele processo, né, do caminho de Damasco, né, que viu a luz, né, que caiu do cavalo, essa história todos conhecem, né, que viu a Cristo, que teve todo aquele fenômeno. Mas Saulo se transformou em Paulo e ele precisava organizar essa nova doutrina que surgia. Raciocinem comigo. Paulo era um funcionário público. E se tem uma coisa que o funcionário público sabe, é organizar regras, protocolos, instituições. Eu sou servidor público e sei disso. Então, Paulo começou a fazer essas viagens. Mas, João Marcos, o que acontecia? Essa região aí desse mapa é a atual Turquia hoje. Então, ele passava aí por todas essas cidades, né? Viajava ali, ele sempre dava um jeito de passar ali por Antioquia, né? Essa região aí do Chipre. Então, ele fazia a primeira viagem, mas olha o que acontecia. Quando ele passava de novo, as pessoas já haviam esquecido o que ele havia orientado. E aí, o que ele deveria fazer? Começar a escrever. Os irmãos sabem que poucas pessoas sabiam ler e escrever naquela época. Então, era tudo por meio da palavra decorada ou de cânticos. Isso eu sou apaixonado por essas estratégias. Porque por meio do cântico, que a gente chama de louvor, você consegue levar a mensagem e a pessoa lembra dos momentos difíceis. Então, nós estamos aí nessa região da Capadócia, nessas viagens que Paulo começou a fazer, e a necessidade de lembrar as pessoas sobre os protocolos, sobre o que elas deveriam fazer. Então, Paulo fazia essas viagens, sempre passando ali, sempre dava um jeitinho de passar ali em Éfeso. E quando ele passava, da primeira para a segunda,
ele já começou a deixar alguns registros, poucos registros. Mas ele foi intensificando esses registros a partir da terceira viagem. Então, na terceira, ele já foi levando mais regras. Porque de uma para outra, ele via que as pessoas nem sempre seguiam, cada um fazia de um jeito. Porque nós estamos aí, olha, numa lente histórica e geográfica complexa. As pessoas eram perseguidas. As pessoas eram mortas pela sua fé. As pessoas tinham medo de morrer, de que matassem seus filhos, e elas entregavam os documentos que eram escritos. Então, o que chegou até nós é muito pouco em relação ao que existia. Muito pouco. Imagine, você, sua família, vocês são ameaçados, dependendo da fé, você vai entregar. Então, nós temos ali gentios, nós temos judeus, nós temos pessoas em conflitos. Então, Paulo passa, então, por essa segunda viagem, vai deixando esse material. E olha, ele sempre passava por Éfeso. E adivinha quem é que depois da crucificação foi morar em Éfeso? João levou Maria. quem? Maria. Maria. Maria era uma biblioteca. Maria sabia de tudo desde o começo. Pode procurar lá nos textos de Lucas, você tem lá. E Maria guardava tudo aquilo em seu coração. Então, se nós avaliarmos aí esses mapas, nós vamos perceber que tem muita informação, tanto de outros cristãos que estavam aí nessas regiões, mas muito de Maria também. E quem é que começou a andar com Paulo? Lucas. Lucas. Então, mesmo que a gente imaginasse, né, que o Lucas sai aqui, ó, dessa região da Síria, aqui embaixo, tá vendo? Uhum. Então, Antioquia, essa região, era uma região de gentios, né? Então, muitos já tinham o hábito de escrever. Então, veja bem, quando o Egito, vou falar daqui a pouquinho, o Egito, naquela época, era como, deixa eu ver, como se fosse Harvard. Então, quando as pessoas queriam estudar mais aprofundadamente a respeito de perfumes, de bálsamos, né, de geografia, arquitetura, engenharia, né, medicina, para onde que as pessoas iam? Egito. Para o Egito, ali estava, né? Alexandria, toda aquela região. Então, o que acontece? Paulo começa a passar por esse processo, né? Levando essas informações, só que nós não podemos nos esquecer de um pequeno detalhe. Olha só, em 64 depois de Cristo, o que aconteceu? Nero começa a perseguir os cristãos, né? Por causa do incêndio. Culpá-los, né? Pelo incêndio de Roma. A Hollywood ilustrou muito bem isso, né? Mas é o óbvio. Então começa oficialmente a perseguição aos denominados seguidores do pescador, né, aos, entre aspas, cristãos, aquelas pessoas que rompiam com a regra da época, que era ou você era judeu ou você seguia os deuses de Roma. Então só existiam esses dois caminhos. Qualquer pessoa que chegasse com uma outra informação, isso era um problema. E aí o que acontece? Caminhando um pouco na história, durante muito tempo, milhares e milhares de pessoas foram mortas por isso. E essa aí não é a novidade. A questão é que, apesar de tudo isso, a mensagem era passada, a mensagem era organizada, era escrita, as reuniões nas catacumbas, né, houve uma persistência e as pessoas não eram bobas, não. Elas sabiam que a mensagem do Cristo trazia fé, trazia esperança, trazia amor, trazia perdão, algo muito mais leve e agradável do que a velha aliança, do que a lei pesada mosaica. Então, entre aquela atmosfera de guerras, de Davi contra Golias, né? Dos filisteus, de toda aquela energia pesada e densa, o Evangelho de Jesus
era muito mais agradável. O amar ao próximo era muito mais agradável. Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. As bem-aventuranças. Tudo era muito melhor, mais moderno, mais agradável, mais amoroso. E o mais importante, enquanto no passado as pessoas, ali Adão e Eva, então foram expulsos do paraíso e perderam o lugar sagrado, quando os hebreus saíram do Egito e caminharam pelo deserto em busca da terra prometida, aquela que emana leite e mel, e chegaram lá aos portões da velha Jericó, encontraram então a terra prometida, que não era tão maravilhosa assim. A mensagem do Cristo traz uma outra terra prometida que pode ser construída aqui, o reino dos céus. Então, todo esse movimento foi fermentando e crescendo, né? E até que nós chegamos a Constantino, aí 303 depois de Cristo, onde lá no Edito de Milão, finalmente as coisas começam a se organizar. E aí, nesse edito, ou édito, como queiram, acaba então essa perseguição aos cristãos, mas não foi generosidade de ninguém, não. Foi por questões políticas. Porque o movimento cresceu de tal forma que os intelectuais, as pessoas mais abastadas, também começaram a seguir essa nova doutrina. Então, era coerente que a população fizesse ajustes, né, a religião que existia e essa nova religião. Aí passou-se a ser, então, a oficial. Né? Mas muito bem. Toda essa história é para nós chegarmos a esse ponto aqui. Como que esse Novo Testamento foi colado, foi fundido no Velho Testamento? Do nada? Não. A partir do momento que Constantino, na verdade, Santa Helena, né, a mãe dele, que foi atrás, que financiou todas as viagens em busca das relíquias, né, para organizar tudo isso, já que foi instituída como religião oficial do Império Romano, então era necessário organizar toda essa papelada. Que papelada? Começou-se a recolher o que existia de organização, e aí, ali, entre 301 e 400, João Crisóstomo começou a traduzir os textos. Porque São Jerônimo e Santa Paula também, eles precisavam organizar a pedido do Papa. Então, ele começou a traduzir numa tradução única. João Crisóstomo tem o livro O Guardião do Tempo, fala detalhadamente sobre isso. Então, ele começou a traduzir todos esses textos que estavam soltos para que se fizesse uma Bíblia única. Então, pronto, é só esse livro aqui. Porque existiam muitos conflitos, muitos atritos, né? Cada um queria seguir uma coisa. Então, eles começaram a organizar esse documento. Então, como é que ficou essa organização, então? Então, a partir daí, Novo Testamento, coloquei esse esqueleto aí só para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Então, nós temos 4 partes, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Separei ali porque os 3 são sinóticos, né? Tem muitos textos de João. Os Atos dos Apóstolos, que na verdade são só de Paulo e Pedro, né? Lucas. Não, conta a história de Paulo e Pedro, sim. Isso, Lucas conta a história de Paulo e Pedro. Paulo e Pedro. Uhum. Isso. E as epístolas, ou cartas, né, como queiram. E, por fim, o Apocalipse. Então, eu deixei aqui de forma didática, só para a gente entender um pouquinho, todas essas cartas, mas eu vou explicar um pouquinho a respeito de cada um. Tá todo mundo aí, firme e forte? Alguma dúvida? Por enquanto, não, doutora. Então, vamos lá. Assim que surgir, eu vou jogar na tela para a senhora, pode ficar tranquilo. Então, tá bom. Então, me acompanhe agora, que nós vamos entrar, então, nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, nessa nova maneira de ser, nesse novo protocolo para alcançar o reino dos céus. Bem, na verdade, o que temos aí nesses 4 livros?
Mateus, Marcos, Lucas e João. Só lembrando que o Novo Testamento que nós temos hoje não segue necessariamente a ordem cronológica dos livros que foram escritos. Porque quando Paulo passou lá pela Tessalônia, lá foi o primeiro lugar onde ele falou assim, mas meu Deus, Senhor, eu passo aqui, quando eu passo de novo, todos já esqueceram tudo. Lá vai ele, falou, então vai ser a primeira carta. Né? Então, assim, existe uma outra ordem cronológica para esses documentos. Sem falar que os textos de Lucas estavam todos juntos e que a igreja considerou pertinente separar os textos de Lucas, a vida de Jesus numa coisa e Atos dos Apóstolos em outra. Então, veja bem, então eles relatam a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Cristo. Eu fico imaginando, João Marcos, os primeiros monges sentados, organizados, o que nós vamos colocar? Qual que nós vamos colocar primeiro? Qual que vamos colocar segundo? Eu fico tentando imaginar essa cena e o amor que eles tinham, a vida que eles doavam para isso. Num momento bruto, violento, sem nenhuma estrutura. Então, nós temos que respeitar essas pessoas. Temos que agradecer a essas pessoas, porque elas deram a vida para que esse material chegasse até nós. Não é? São as coisas de Deus, né? Então, o que aconteceu? Eu quero chamar a atenção aí só para o 396 depois de Cristo. Lá no Concílio de Hipona, na Argélia, os bispos africanos, né, se reuniram e falaram assim, gente, nós temos que colocar ordem nisso. Senão, nós não vamos sair do lugar. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas assim, na África, exatamente. Deus sabe o que faz. Então, nós teríamos, então, o Novo Testamento em 4 grandes grupos. 4 grandes partes. A gente pode entrar em detalhe qualquer hora depois. Mas a primeira aí, então, o Novo Testamento. A segunda, veja bem, Mateus, esse é para outra palestra agora. Como cada um escreveu, ou então vocês podem ler aí no Tratado dos Evangelhos, que é o detalhe, né? Quem era cada um, como cada um escreveu. Vou deixar como spoiler aí, viu, pessoal? Leia aí o Tratado dos Evangelhos, vocês vão saber esses detalhes, que nem vai caber aqui, né? Então, quem é esse Messias prometido? É a mensagem de Mateus. Né? Quais os milagres, as ações, o poder e o sofrimento de Cristo? Esse é Marcos. Que andou juntinho ali, né? Lucas, ele traz o Cristo Salvador, aquele Cristo de misericórdia, né? Aquele que abraça os marginalizados, que cura, né? E que é o intercessor da misericórdia divina. E João, né? Querido João, a divindade de Jesus. O texto até distou um pouquinho, tamanha leveza, maestria com que João traz o Cristo como aquele chamado para a fé e para a vida eterna. Então, nós temos aí os 4. Parabéns! Os 4 evangelhos, a vida de Jesus, né, a sua genealogia, a sua infância, seu ministério, os seus discípulos, as suas obras, seu sofrimento, sua ressurreição. Parabéns! Tem gente que para aí. Aí, João Marcos, é o seguinte, ouvintes aí, vocês que assistem Lições e Conexões. Quando às vezes a pessoa começa a ler Atos, aí fala assim, mas essa parte aí é complexa. Sabe por quê? Que é a hora da prática. Sim. Foram os primeiros que colocaram em prática o Evangelho de Jesus. Sim. E agora? Então, nesses atos, como eu disse, aí, basicamente, Paulo e Pedro, Lucas vem narrando ali o início da igreja cristã. Como que ocorreu essa difusão da história do Jesus, filho de Maria e José, de Cristo, o Filho amado de Deus, mas também um contexto, como eu disse, geográfico, histórico, filosófico, religioso e afetivo
tenso. Ele rompeu com os paradigmas da época. Então, eu não sei, né? Existe a hipótese de que Lucas escreveu sobre muitos outros, mas esses documentos não chegaram até nós. Sim. E o detalhe de que outros evangelhos, Tomé, que você sabe, foram retirados por serem considerados apócrifos. E aí essa é uma discussão para uma outra palestra, não vai dar para falar aqui agora. Né? Mais uma vez, eu me rendo e respeito as pessoas que estiveram naquele momento histórico fazendo essa organização. Né? Vamos respeitar todos eles. Sim. O interessante é que Lucas, ele não era só médico, ele era pintor, ele era escritor, ele dedicou a vida dele ao cristianismo. Ele morreu com 84 anos, solteiro, sem filhos. Foi amigo de Maria. E provavelmente, em cada viagem que ele fazia, provavelmente ele associava a medicina e a doutrina. Que coisa fantástica, né? Sim. Então, um trabalho maravilhoso. Então, aí, ok, a prática. Mas está lembrado que eu falei que Paulo, como bom servidor público, né, conhecedor das normas sociais, dos protocolos, das regras de conduta, das leis, ele percebeu que esse movimento cristão existia, mas estava desorganizado. E ele começou a organizar essas normas de conduta, essas regras, né? Essas normas de como fazer como essas cidades devem agir, porque cada cidade tinha uma característica, né? Então ele ia lá, via como é que era a política da cidade, o comportamento das pessoas, ia lá, escrevia e deixava organizado, né? Aos Coríntios. Então ele falava, além disso, além desses textos duros de conduta ética, ele também falava do amor. Quem não conhece, né? Coríntios 13. Ele falava do amor. Ele falava também. É meio negócio que eu falo, não, eu não vou falar. Mas ele criticava a mulher falar em público, né? Então, talvez, né, existem grandes mulheres, né, daquela época, as que escreveram, as que deixaram registradas, que serviam a Jesus com seus bens, né? Susana, por exemplo, né? Joana de Cusa. Então, provavelmente, né, provavelmente não, nós precisamos entender que se nós colocarmos a lente sociológica, vamos perceber que o universo masculino naquele período era regra. Então, a gente não pega a lente de hoje e joga lá no passado, não. A gente deixa lá e entende o que era a regra naquela época. Então, Paulo começa a estabelecer esses protocolos sobre como o cristianismo deve ser levado, como se deve agir e como as palavras do Cristo se encaixavam na cultura daquela época. Meus irmãos, se Paulo não tivesse feito isso, eu não sei. Não sei. Também não. Não faço nem ideia, Marilene, de quem estaria hoje. Eu não sei, não consigo nem conceber. Por quê? Porque ele escrevia para os líderes como eles deviam agir. Ele escrevia para o simples como deveria agir também. Então, nesse trabalho, né, e vou falar um pouquinho, então ele tinha assim, aos romanos. Olha, eu acho fantástico isso, eu me empolgo, sabe por quê? Porque ele resolve escrever aos romanos. Sim. Nós, os cristãos, havíamos acabado de passar por uma espécie de holocausto. Tínhamos acabado de passar pelos leões. Aí ele escreve carta aos romanos. Fala assim, existe um jeito de salvar. Existe uma justiça. Porque a maior tensão naquela época era entre os judeus e os gentios. E cá para nós, com todo respeito,
a organização, a noção de povo, de higiene dos judeus é respeitável. Muito. Você é profissional da saúde, eu também sou. Uhum. Vem deles a questão da higienização rigorosa das Sim. mãos, da alimentação adequada, da higiene da casa e das roupas, sim ou não? Sim, Moisés foi o maior sanitarista da história da humanidade. Não é? Sim. Então, aí vem texto de Jesus, o que mata não entra pela boca, pelo que sai, né? Então, tudo isso gera tensões. Porque Cristo quis dizer, ok, todas essas regras são excelentes, mas e aí, a sua mente, seu coração, como é que estão? Sim. Saúde mental, né? Sim. Então, e os gentios, eles tinham também aquela tensão, né, com os judeus. Tanto que, em determinado momento, foi até mais fácil entrar pela beirada ali, ó, com os gentios. Aí ele manda uma carta para Coríntios, não adianta, manda de novo. Então ele vem explicando essas divisões, essas regras morais, como que essa igreja deve ser. Entenda que essas cartas estão sendo enviadas tanto durante a perseguição que ele sofreu e que depois se tornaram um livro quando o cristianismo passou a ser religião oficial do império, certo? Sim. Então, essas cartas estão sendo colocadas aí num período de grande tensão política e perseguição. Então, ele vem trazendo a questão da generosidade, da reconciliação, onde que vai dar certo, né? Andem de acordo com Cristo. Envia também lá para Gálatas, de novo falando da salvação pela fé. E aí é um ponto que eu considero muito importante, porque é aquilo que eu falei no comecinho da nossa fala. Enquanto o Antigo Testamento é uma pactuação pela lei e pelo mérito, olha, se você andar certinho, parabéns, vai dar tudo certo. Se você andar errado, além de dar errado, você será punido. Olha o que Jesus traz. Ele tira a culpa, ele tira a punição. E ele coloca o quê? O amor. Meu jugo é leve. Meu fardo é suave. Então, a nova aliança é a aliança com Deus de graça. Não é mais um Deus raivoso, nervoso, punitivo. Não. É um Deus amoroso. É o paizinho que Jesus fala. Pai, tu sabes. Olha a intimidade. Maravilhoso demais. Aos Éfesos também, ou Efésios, né? Onde Maria vivia. Ali vai ter uma discussão, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Ele traz também as cartas aos Colossenses, de novo como centro da fé. De novo combate às heresias. De novo respeito a todo o trabalho que Cristo e os apóstolos fizeram. E aí, quando eu falo que essas primeiras aí foram aos Tessalonicenses, quando lá em Tessalonicenses, por isso que tem que entender essa parte, porque quando ele fala aos Tessalonicenses, ele fala assim, calma, gente, Cristo vai voltar. E aí a gente tem que ter esse zelo, porque ele estava num período onde as pessoas ainda estavam sofrendo pelo fato de Cristo ter sido crucificado, com licença. Vontade. Aí ele fala assim, calma, gente, Jesus vai voltar. Aí tem gente que pega esse pedacinho aí, tira todo o contexto e fala assim, Jesus vai voltar. Né? E também a respeito de como essa igreja deveria se organizar, porque ela nem existia como igreja ainda. Então, eu não vou fazer isso, eu espero que ninguém faça, mas teria que reorganizar ali, mudar a ordem ali dos textos do Novo Testamento, que a Sociedade Bíblica do Brasil não escuta eu falando isso. Mas teria que colocar numa ordem assim para facilitar o entendimento das pessoas e dar um norte assim, né? Cartas a Timóteo, né? Timóteo que liderava, né, toda aquela região, né? Seja fiel, seja corajoso, vai dar certo. A Filemon, né, com
a gente entende o contexto da época, né, de escravo fugitivo e tudo. E também há outras cartas. Existem estudiosos que falam que não foi Paulo que escreveu carta aos Hebreus, né, que pode ter sido Maria, que pode ter sido outra pessoa, né, mas não vamos discutir aqui agora. Porque é um texto de uma outra forma, né, um pouco mais judia, né, como o Cristo como um grande sacerdote, né, que vai fazer essa mediação entre o Pentateuco. Ele foge um pouco, né, do texto. Quem for estudar lá detalhadamente vai entender isso. E aí, então, vem as cartas de Tiago, de Pedro, né, várias de Pedro, várias de João, Judas, e esse Judas aí não é o Judas Iscariotes, não. Né? Mas ele era, talvez a questão do nome, né? Ele era bem firme, ele jogava pesado ali com os falsos cristos, os falsos mestres, os falsos profetas, né? E é bastante interessante. É muito bom ler estudando. Existe a diferença daquela leitura romântica e de ler estudando. E aí chegamos, então, à literatura escatológica, né? Escatol ali do finalzinho, né? Que João resolveu organizar todas aquelas visões que existiam. E tem eu acho uma parte, eu vejo como muito interessante, porque nós que somos espíritas, nós entendemos que as mensagens podem chegar de diferentes formas. E que nem sempre os espíritos que se aproximam, né, nem sempre são do mesmo nível. Então, alguns podem trazer algumas mensagens assustadoras, né, outras de recompensa, outras de generosidade, de compaixão, de esperança, expectativas e fé. Mas João foi muito sábio, né? Se retirou lá para a ilha de Patmos por livre espontânea pressão, e ele vem reunir todas essas informações e revelar eventos futuros. A ideia, né, como você disse no começo, que texto magnífico, é dizer, olha só, a briga não vai ser boa, não. Vai ficar feio. Mas aguente firme. Não estou entendendo nada. Não entenda. Meus irmãos, toda vez que nós bebemos água, nós não precisamos entender a fórmula da água, que é H2O, né, que tem hidrogênio, né, que são moléculas. Eu não preciso disso. Eu simplesmente bebo a água. E pronto. Então, entendo as coisas, mas também não precisa ficar esmiuçando tudo o tempo todo, não. Melhore-se, evolua, progrida, que vai dar tudo certo. Então, já que nós falamos disso, olha de novo aqui o esquema. Tá vendo como é que ele se organiza? Sim. 4 grandes textos, conjunto de textos. Então, a figura central aí de tantos livros, né? Pode ser Lucas? Pode. Mas é Paulo que vem organizar. Né? É ele que... Eu estava até conversando com o Emílio sobre isso a respeito, né, de Paulo. O quanto Deus olha e fala assim, imitando Deus, né? Então, eu estou precisando de uma pessoa para organizar. Aqui, mas não tem ninguém à altura. Bom, tem esse aqui. Mas ele é inimigo. Não, mas ele tem as habilidades necessárias. Não, então, peraí. Vamos dar uma volta aqui? Sim. Né? E Deus é sabedoria pura, né? Cristo é o nosso governante e ele sabe todas as coisas. Então, isso nos consola muito, porque pode ser, às vezes, que estejamos no caminho errado. Mas se nós desenvolvemos as habilidades e fazemos as coisas bem feitas, Deus vai olhar e vai falar assim, olha, vamos ali, que tem uma tarefa para você. Né? E isso é muito bom. Então, eu trouxe aqui só algumas curiosidades. Então, são 27 livros, né? Pelo menos 9 autores diferentes. O maior livro é o Evangelho de Lucas, e o menor é essa epístola de João, aí, que só tem 13 versículos. Mas nós temos também o maior capítulo, que é de Mateus, né, com 75 versículos, e o menor capítulo, lá Apocalipse 15, com 8 versículos. Então, o que nós temos aí, gente? Nós temos 260 capítulos, 7.957 versículos. Temos que respeitar.
Temos que respeitar, porque de todo esse material aí, se nós fizermos um balanço da palavra que mais aparece no Novo Testamento, é Deus. Então, para que serve todo esse material? Para subirmos até Deus. E qual que é a escada? É o Cristo. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho por quê? Por ele nos comportando como ele. Ele é a verdade porque ele esclarece, ele ilumina, ele dá as dicas, ele estabelece os protocolos. E ele é a vida. Porque tudo aquilo que nós fizermos, se fizermos de acordo com aquilo que ele nos deixou, a chance de adoecermos é menor. A chance de morrermos ou matarmos é menor. Então, quanto mais nós seguirmos aí, só uma ilustração aqui, né? Foi a partir do grego koiné, né? Então, veja bem, quanto mais nós seguirmos esse Cristo, melhor para nós. E a gente não está vendo nem que a hora está passando, né, João Marcos? Quando o assunto é bom, a gente não vê a hora passar, né, doutora Marisley? Meu Deus, eu estou olhando aqui, já tem 50 minutos. Sim. Olha só. Aí, veja bem, eu não vou deixar assim tudo retilíneo, por favor, não. Fique à vontade. Nós temos alguns debates calorosos ali entre os anos de 300 e 400. Lembra que eu falei que eu me sinto assim muito agradecida por tudo que essas pessoas, seres humanos como nós, fizeram para organizar e para que esse Novo Testamento chegasse até nós e que Kardec pegasse boa parte ali do sermão, né, da vida de Jesus e trouxesse para nós aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas existiram debates calorosos e algumas coisas foram modificadas. Sim. Foram 3 debates. Primeiro, Jesus é Deus? Maria é mãe de Deus? E a reencarnação. Olha lá. O primeiro debate, foram vários concílios, né? Mas esses mais fortes, né? Lá no concílio de Nicéia, existia um bispo, Alexandre, lá de Alexandrina, que tinha um companheiro chamado Atanásio. E eles disseram assim, Jesus é Deus. Então, ó, aconteceram alguns rompimentos ali de ideias. Então, eles diziam, Jesus é Deus. Porque lá está escrito assim, ó, eu e o Pai somos um. Então, é Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Certo? Mas existia um outro grupo, que eram os arianos. Tipo assim, direita e esquerda. Existiam os arianos, Ário, inclusive, né? Que ele se fixava no trecho, o Pai é maior que eu. E Jesus chamava Deus de Pai. Então, Jesus não é Deus. Então, os textos iam e voltavam porque eles debatiam entre si o que deveria ser. Então, acabou que mais para frente, né, essa coisa de ser Deus, de não ser Deus, que corpo que é, que não é, isso acabou gerando ali. São 50 itens, é o assunto para a autora também, são 50 itens que fizeram a separação entre a igreja oriental e ocidental. Católica, apostólica, romana e a ortodoxa. Mas esse foi um deles. Então, falta 49 aí. E a outra questão de outro concílio, que teve o concílio ecumênico ali lá mesmo, em Constantinopla, é que a reencarnação foi discutida. Então, era inconcebível que uma mulher voltasse como homem ou que um homem tenha sido mulher. Então, isso aí vocês vão estudar lá no livro Guardião do Templo, onde eu detalho tudo isso, todos esses diálogos, né? E, de alguma forma, essas questões, muitas delas continuam sendo discutidas até hoje. Eu estou falando de 300, 400 anos de Cristo, mas Sim. Eu estou falando de 2025. Sim. Então, o que nós precisamos fazer para sintetizar? Precisamos focar no amor de Cristo. Precisamos focar no quanto... Sim, ele morreu por nós, né? Então, lá na igreja a gente falava muito, Cristo morreu por nós, ele é o nosso Salvador, ele
ele absorveu os nossos pecados, mas calma, nós precisamos evoluir. E para que essa evolução aconteça, nós precisamos lembrar que somos pessoas. Nós falhamos, nós erramos, nós convivemos em sociedade. Então, se existe um protocolo a ser seguido, pode ser que eu não consiga seguir todo o protocolo, mas eu posso começar a seguir uma regra, depois outra. Posso começar tentando amar o próximo. Posso ir praticando a caridade. É devagar. Porque o material está aí. A senha está aí. E o guia e mestre é o Cristo. Vamos começar hoje. Te convido a começar hoje a fazer essa leitura do Novo Testamento com um olhar amoroso, respeitoso, menos místico. É isso. Sensacional, doutora. E eu acho que é a maior das propostas contemporâneas, né, independente de qualquer discussão epistemológica ou doxológica, a principal discussão hoje, que é o convite da doutrina dos espíritos, o convite real da doutrina dos espíritos, é a gente entender, sim, né, mas qual é a supremacia da lei divina encarnada na história de Jesus. A maior lição que os evangelhos nos trazem, e a senhora trouxe isso muito bem, né? Os 4 evangelhos canônicos, eles trazem a biografia, 4 faces de uma biografia. E a ciência da religião, quando pega essa parte antropológica, filosófica, antropocultural dos evangelhos, deixa isso muito claro. São 4 interpretações de um mestre para 4 arquétipos e necessidades historiológicas distintas. Mas Atos dos Apóstolos é único. Ele vem para dizer assim, olha, quem esteve com ele fez dessa forma, se transformou dessa forma. A partir do Pentecostes, a partir do grande contrato de libertação espiritual, né? O grande contrato de viver o Espírito que houve em Pentecostes, dali por diante, um grupo dos mesmos homens dizendo, olha, o que eu aprendi com esse Jesus foi isso. E o Simão Pedro falou uma coisa muito interessante quando ele esteve com a gente aqui, que eu adoro repetir. Ele falou assim, a gente precisava ter menos Jesus e mais Cristo dentro do nosso coração. Parece uma fala dura, mas para quem, e vou repetir, para quem já tem algum conhecimento de ciência das religiões, sabe que tem uma diferença imensa nisso. Jesus é a biografia, Cristo é o ato. Cristo é a transformação, Cristo é a consequência da transformação. Né, doutora? Exato. Exatamente. Muito bom. Excelente, doutora. Quero agradecer. Bom, né? Falar de Jesus é bom, né? Eu sou suspeito para falar, doutora. Eu adoro. E, pelo visto, eu já vi que a senhora e o Emílio também adoram. E eu adoro gente que adora falar de Jesus. Então... e quando nós sentamos para conversar assim, vai à madrugada. Fácil. Espírita já é um povo que gosta de falar, né, doutora? Aí, assim, a senhora imagina eu, que sou filho de um espírita com uma batista. Então, eu gosto de falar muito de Jesus, não é pouco, não. Né? Que maravilha. Que bênção, né? Muita bênção. Doutora, gratidão imensa pela sua disponibilidade, por a senhora ter vindo aqui, por ter transmitido o seu conhecimento imenso para a gente. Espero poder ter a senhora várias outras vezes aqui no programa. E queria que a senhora dissesse suas palavras aí para a gente temporariamente encerrar essa nossa conversa para voltarmos num futuro bem próximo, com a graça de Deus. Mas sua mensagem para a nossa audiência de hoje, por gentileza. Eu espero que as pessoas que assistem a esse programa, que são muitas pessoas, e que esse é um programa de altíssimo nível, muito obrigada por vocês dedicarem um tempo a isso. Eu quero relembrar que o movimento cristão, né, os primeiros cristãos, foram muitos obstáculos que eles superaram. E a doutrina espírita hoje também enfrenta muitos obstáculos. Então, que saiamos das casas e que sejamos capazes de ir até os lares. Né? Porque, às vezes, se você vai em algum lugar o auditório está 50%. Aí diz, não, os outros 50 espíritos. Ok, mas vamos sair e vamos levar o evangelho às pessoas. As pessoas podem e devem
ter acesso ao que existe de melhor, ao Consolador. Então, que sejamos como os primeiros cristãos, apaixonados pelo Cristo, e que possamos levar essa paixão às outras pessoas. Perfeito, doutora. Passo minhas suas palavras e agradecendo a audiência de sempre, agradecendo a todos que estiveram conosco aqui, que estão conosco aqui, que estarão conosco aqui, e principalmente agradecendo ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, a oportunidade, essa caridade que a espiritualidade tem para conosco, de estarmos aqui tendo a oportunidade de trabalhar pelo Evangelho através desses debates maravilhosos. Deixar o convite para que todos estejamos juntos semana que vem, na sexta-feira, às 21 horas, mais uma vez, para darmos continuidade a essa festa de luz do Evangelho. E como eu gosto sempre de repetir ao final, e já agradecendo mais uma vez a sua presença, doutora, como nos diz aquele benfeitor espiritual responsável pelo NEP, o NEP é Jesus novamente para o coração de toda gente. Ficamos todos com Deus. Doutora, beijo. Dá um beijo no Emílio para mim, por favor. Uma alegria imensa estar com vocês aqui. Fiquem com Deus. Todos fiquemos com Deus. Até sexta-feira que vem, se Deus assim permitir. Grande abraço, gente.